Fala, projetista! Tudo bom com você? Sejam todos bem-vindos ao canal do Geraldo Alves. Muito prazer, eu me chamo Marcos Bispo, eu sou projetista de combate a incêndio e faço parte do suporte técnico do MPPI, o nosso treinamento que faz você sair do zero até um profissional de referência. E na aula de hoje continuaremos com nossa série sobre as principais medidas de segurança que você vai ter que implementar nos seus projetos, tá? Mas antes da nossa aula, um aviso extremamente importante. Nos dias 4, 5, 6 e 7 de novembro, o Geraldo vai fazer um evento de 4 videoaulas online, gratuito, chamado 3 projetos em 3 dias. Nesse evento, ele vai te ensinar a fazer, do início ao fim, 3 projetos que são os mais recorrentes no nosso mercado, tá? Então, se eu fosse você, eu clicava no link que está abaixo da descrição desse vídeo e me inscrevia nesse evento muito importante, tá? Então, se você é inexperiente, está querendo dar os primeiros passos no mercado de incêndio, ou então às vezes até já sabe que existe esse mercado, mas ainda se sente inseguro para começar a prospectar clientes, ou então até você mesmo, que já sabe fazer esse tipo de projeto, mas quer aumentar a qualidade e a velocidade que você faz seus projetos. Então, esse evento é para você, tá? E de volta à nossa aula, hoje falaremos sobre a medida de brigada de incêndio, que é uma medida fundamental e que, em muitos casos, ela tem que ser feita antes do protocolo do projeto. Então, se você errar o dimensionamento dele antes, o seu cliente vai ter que esperar um pouco mais para ter o projeto aprovado, né? E a gente sabe, então, que o projetista de referência faz tudo conforme o que diz a norma, tá? Então, antes de tudo, não se esqueça, tá, gente? Clique em curtir, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você não perca quando nenhum novo conteúdo é postado aqui. Então, vamos aprender sobre a brigada de incêndio. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender o que é que a instrução técnica vai nos falar sobre o brigadista de incêndio. Mas antes de iniciar nossa aula, é extremamente importante que você saiba que, como projetista, tem a função, a obrigação de ler na íntegra a norma técnica específica do seu estado. O que eu falar vai funcionar de maneira geral, só que vão ter estados, principalmente com relação à brigada de incêndio, que a proposta tem algumas particularidades. Então, para que você dimensione essa medida corretamente de acordo com o seu estado, consulte a norma técnica, tá? Eu vou tomar como base o estado da Bahia, porque ela é modelada em cima da de São Paulo, né? Mas, como eu falei, cada norma tem a sua especificidade. Então, vamos se atentar a isso, tá? Então, vamos ver o que é que a norma nos fala sobre a brigada de incêndio. Então, primeiramente, vamos verificar a definição. Toda aula eu gosto de trazer a definição, porque como vamos dimensionar uma medida de segurança que a gente não sabe do que se trata, né? Então vamos dar uma olhada. Quais são as definições que a norma, que no caso da Bahia é a IT17, nos traz? Brigada de incêndio. Grupo organizado de pessoas, composto por brigadistas e ou bombeiros civis, treinados e capacitados em prevenção de combate a incêndio, primeiros socorros e abandono de áreas para atuação exclusiva em edificações, estruturas ou áreas de risco. Ou seja, quer dizer, então, que a brigada de incêndio é um grupo de pessoas que vão receber um treinamento específico para que elas sejam aptas, capacitadas a auxiliar as demais pessoas na edificação em caso de início de incêndio. Como que elas vão auxiliar? Com relação à prevenção e combate a incêndio, ajudar as pessoas com primeiros socorros e ajudar as pessoas na edificação com o abandono de áreas, para que elas consigam sair de forma segura e para combater princípios de incêndio. Lembrando que quando de fato tem um incêndio muito grande, quem atua é um bombeiro civil, né? E nós vamos verificar que a definição, a norma, né, traz mais 3 definições. O que é um brigadista nível 1, um brigadista nível 2 e o que é um bombeiro civil. É importante saber essa diferença, tá? O que é um brigadista nível 1? Vocês vão ver que o texto é o mesmo, tá? Mas eu já vou explicar qual é a diferença entre eles. Brigadista é a pessoa, voluntária ou não, empregada em caráter não exclusivo como componente da brigada de incêndio, treinada e capacitada em prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros e abandono de áreas, em edificações, estruturas ou áreas de risco, que tem a formação de acordo com o anexo B. Então quer dizer que a brigada de incêndio é o grupo de pessoas e o brigadista é aquela pessoa específica que recebeu esse treinamento, tá? Qual a diferença do nível 1 do nível 2? A norma traz esse conteúdo programático do treinamento no anexo B, tá? Ou seja, quer dizer que a pessoa brigadista nível 1 recebe um treinamento mais simplificado do que o brigadista nível 2, tá? E o que é um bombeiro civil? Pessoa habilitada com formação em bombeiro profissional civil, conforme a NBR 14608,
componente da brigada de incêndio que exerce, em caráter habitual, função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros, contratada diretamente por empresas privadas ou públicas, por sociedade de economia mista ou por empresas especializadas para atuação em edificações, estruturas e áreas de risco, tá? Então, qual a diferença entre os dois? O brigadista ele é uma pessoa que recebeu um treinamento específico, né? Enquanto que o bombeiro civil é, de fato, aquela pessoa que tem a formação, tá? Então, é extremamente importante a gente saber disso, tá? Então, vamos ver o que funciona, o que nos diz a norma com relação ao dimensionamento da brigada. É o seguinte, pessoal, essa norma ela é extremamente completa, porque ela vai trazer para a gente como funciona a organização da brigada de incêndio, vai trazer para a gente como funciona o organograma da brigada de incêndio, vai falar para a gente como implementar essa medida, tá? Então, como eu falei, ela vai explicar exatamente como vai funcionar uma brigada de incêndio. Embora essa informação seja extremamente relevante e você tem que ler como projetista, na prática, o que nós fazemos é a implantação e o dimensionamento, tá? Então, basicamente, ele fala o seguinte, ó, a implantação da brigada de incêndio deve seguir o anexo D, e que vai falar o passo a passo, as etapas como a gente vai implementar, mas o que a gente quer saber como projetista é justamente o quê? Como calcular a quantidade, tá? Então, basicamente, vamos verificar como que a gente vai calcular a quantidade, né? Perceba que nós temos aqui, ó, procedimentos da brigada, quais são as ações que a brigada vai fazer? Ações de prevenção, ações de emergência, procedimentos básicos. Então, a norma vai explicar tudo, tá? É importante que a gente saiba e que a gente leia isso daqui, principalmente porque a gente vai estar dimensionando essa medida, então é interessante que a gente saiba o que aquele brigadista ele vai ser capaz de fazer ou não, tá? Porque se a gente entende o que ele é capaz de fazer e como funciona o treinamento, como funciona a organização, o nosso dimensionamento ele vai ser mais preciso e vai, de fato, garantir uma proteção adequada para a edificação. Mas vamos verificar um pouco sobre o dimensionamento, tá? O dimensionamento ele é feito conforme o anexo A, que é a composição mínima de brigadista nível 1 por pavimento ou compartimento, tá? Então, nós vamos verificar aqui uma tabela que ele vai nos dizer a quantidade de brigadistas que nós temos que colocar. Então, vamos verificar o seguinte, que o que é que vai influenciar na quantidade de brigadistas, né? Primeiramente, o grupo, né, da ocupação, a divisão da ocupação e o grau de risco dela. E, obviamente, a população fixa por pavimento ou compartimento. Inclusive, isso é um detalhe interessante. Vamos voltar nas definições, porque a gente tem que entender, tá, Marcos, o que é uma população fixa? População fixa é aquela que permanece regularmente na edificação, considerando-se os turnos de trabalho e a natureza da ocupação, bem como os profissionais terceirizados nessas condições, tá? Então, é quem está de fato lá na edificação regularmente. E qual é a população flutuante? População que não permanece com regularidade na edificação. Toma-se como base o número máximo diário de pessoas. Ou seja, se você tem uma loja, vamos supor que você tem uma loja que tenha 20 funcionários. Se naquela loja você tem vários clientes, vamos supor que você atenda 200 clientes por dia, então a população fixa é quem está lá sempre na sua edificação, ou seja, os funcionários, que nesse caso seriam 20 pessoas. Agora, qual é a população flutuante? É todos esses clientes que vão, mas que não necessariamente eles ficam regularmente na edificação, tá? Então, a gente vai estar baseando o nosso dimensionamento com base também na população fixa que nós temos na edificação, tá? Então, vamos voltar para a nossa tabela. E agora a gente já é capaz de fazer esse dimensionamento, tá? Inclusive, aqui no estado da Bahia é bem interessante porque eles colocam exemplo de cálculo. Então, é muito interessante para você que está começando a aprender, né? Vamos lá. Então, basicamente, nós temos aqui algumas definições que é importante a gente ler, tá? Principalmente com relação à questão do número mínimo de brigadistas. O que essa nota vai estar nos falando aqui? Ele vai estar falando para a gente o seguinte, pessoal, que o número de brigadistas vai depender da população fixa, como a gente viu anteriormente, só que é uma população fixa por turno de trabalho. Ou seja, ele até dá o exemplo aqui, ó, se durante o período diurno, ou seja, pela manhã, a população fixa for de 80 funcionários, vamos calcular o número de brigadistas para esses 80 funcionários. Só que se a minha edificação ela funciona, por exemplo, no período noturno, e a população fixa que trabalha à noite, por exemplo, for 20 pessoas, o número de brigadistas vai ser calculado em cima dessas 20 pessoas. Por que ele dá essa diferenciação? A gente tem que entender o seguinte, pessoal. O brigadista é uma pessoa que recebeu um treinamento para garantir segurança para as pessoas e para a população flutuante, né? Nós temos que entender o seguinte.
como que eu vou treinar uma pessoa e ela não vai estar presente na edificação? Não faz o menor sentido, né? Porque imagina que eu faço um treinamento com um certo grupo de pessoas, coloco eles no turno da manhã e tem um incêndio no turno da noite. Não vai ter ninguém preparado para atendê-lo. Então é extremamente importante entender isso. Dimensionamos de acordo com a população fixa, mas principalmente por turno, tá? Além disso, a norma traz um caso aqui extremamente importante, que é justamente quando nós temos edificações mistas, ou seja, edificações que dentro dela tem mais de uma ocupação. O que é que a norma nos diz? Ela diz o seguinte: quando em uma planta houver mais de uma classe de ocupação, o número de brigadistas é determinado levando-se em conta a ocupação de maior risco. Então, se eu tenho, por exemplo, uma edificação comercial que ela tem, por exemplo, 300 megajoules por metro quadrado, ou seja, risco baixo, e vamos supor que lá dentro também tem um depósito J3, que tem uma carga de incêndio de 1000 megajoules por metro quadrado, por exemplo, vamos ter que dimensionar a nossa brigada para o maior risco, que nesse caso seria de 1000 megajoules por metro quadrado, tá? Como, no sentido de, tipo assim, eu sempre vou fazer isso? Depende. Vai fazer isso, a não ser que a sua edificação ela for compartimentada ou que os riscos forem isolados. Se os riscos forem isolados ou se cada ocupação ela for compartimentada, então aí sim você vai calcular o número de brigadistas específicos para essas ocupações, tá? Mas vamos entender como é que funciona, né? Então vamos pegar um exemplo aqui só para a gente ficar fácil, tá? Vamos pegar um exemplo, vamos colocar aqui que eu tenho uma edificação D1, tá? E que ela tenha risco médio, por exemplo, né? Então, primeiramente, identificamos qual é o grupo, qual é a divisão e qual é o grau de risco da nossa ocupação. Coisas que nós já fazemos no começo do dimensionamento, né, das medidas de segurança. Então, vamos supor que nós temos aqui essa classificação, ela é uma D1 do risco médio. Aqui nós vamos verificar que nós temos uma tabela que relaciona população fixa por pavimento ou compartimento e a quantidade delas. Então vamos entender como é que funciona? Vamos imaginar que na nossa edificação nós temos uma população fixa de 4 pessoas. Então como vamos fazer o dimensionamento? Vamos simplesmente analisar qual é a população fixa, como eu falei, é até 4 pessoas, né? Então até 4 pessoas, e a gente vai verificar na coluna qual a quantidade de brigadistas. Então, por exemplo, a gente faz esse cruzamento entre as linhas e as colunas. Para uma ocupação D1 de carga média, o número de brigadistas que nós temos que ter com população fixa até 4 é de 2 brigadistas. E isso para qualquer um. Então, por exemplo, se eu tiver nessa edificação, vamos supor, uma população fixa de 7 pessoas, então vamos dar uma olhada. 7 pessoas é até 8. Então, nós vamos aqui na população fixa, descemos a coluna até onde ela vai cruzar com a linha que representa a ocupação da edificação. Então, perceba que para uma classificação D1 médio, nós temos que, para uma população fixa de até 8 pessoas, nós temos aqui 4 brigadistas. Perfeito? Perfeito. Perceba que eu tenho aqui de até 2 até 10. Só que pode gerar dúvida. Tá ok, Marcos, mas e se, por exemplo, eu tiver uma população maior do que 10? Tiver 20 brigadistas, ou tiver 20 de população fixa, né? Nós temos aqui uma nota específica para isso que vai falar um pouco sobre como procedemos com esse cálculo. A nota ela fala para a gente o seguinte, olha só. Quando a população fixa de um pavimento, compartimento ou setor for maior do que 10 pessoas, será acrescido mais um brigadista para cada grupo de até 20 pessoas para risco baixo, mais um brigadista para cada grupo de até 15 pessoas para risco médio e mais um brigadista para cada grupo de até 10 pessoas para risco alto. Não entendi, Marcos. Vamos colocar o nosso exemplo, tá? Que é justamente de uma classificação D1 com risco médio, tá? E trouxe a tabela aqui para o Word agora, né? Fiz um corte rápido. Vamos verificar o seguinte. Vamos supor que a nossa população ela seja, por exemplo, de 30 pessoas, tá? Só para a gente exemplificar aqui. Como fazemos o número de brigadistas? Primeiro, nós calculamos até o limite que está aqui na tabela, que é até 10, tá? Então, como o limite é até 10, eu já sei que eu vou precisar de... Deixa eu ver, ó, até 10 para D1 risco médio, 4 brigadistas com o nível de treinamento intermediário, tá? Então, nós temos aqui, ó, brigadistas, 4 brigadistas. Só que nós não temos uma população de 10 pessoas, nós temos uma população de 30. É aí que entra aquela norma específica que eu estou falando de vocês. Vamos pegar o grupo de pessoas que está excedendo
aquelas 10 que a gente já calculou. Então, eu vou pegar a população de 30, menos os 10 que a gente já considerou, né, que a gente levou em conta para calcular os 4 brigadistas, que vai dar 20 pessoas. Tá, então quer dizer que esse daqui é o excedente de pessoas. Vamos lembrar o que diz a nota? A nota diz para a gente o seguinte, ó. Quando a população fixa for maior do que 10, será acrescido mais um brigadista para cada grupo de até 20 pessoas para risco baixo. Ou seja, eu vou simplesmente pegar essa quantidade e dividir por aquele número que a norma vai trazer, dependendo do seu risco. Como nós temos aqui um risco médio, então nós temos que fazer mais um brigadista para cada 15 pessoas. Ou seja, se eu tivesse aqui, por exemplo, 30 pessoas, mais 2 brigadistas. 45 pessoas, 3 brigadistas. Mas para a gente não ficar perdendo tempo, o que é que eu simplesmente faço? Pego o valor de 20 e divido por 15. Porque para cada grupo de pessoas eu vou colocar mais um. Então, se eu pegar 20 e dividir por 15, ó, vai dar 1,33. Ou seja, como deu 1,33, nós arredondamos para o inteiro mais próximo, que é igual a 2. Ou seja, vamos precisar de 4 brigadistas para as primeiras 10 pessoas e mais 2 brigadistas por conta desse excedente que passou de 10. Então, quer dizer que, nesse caso, vamos precisar de 6 brigadistas com treinamento intermediário. Então, é assim que nós fazemos as contas. Mais um exemplo só para fixar, tá? Então, vamos supor que nós temos uma população de 120 pessoas. Primeiramente, o que a gente faz? Conta as primeiras 10, que é o que está aqui na nossa tabela. Então, vai ficar 120 menos 10. Tem um excedente de 110 pessoas. Então, nós temos aqui 4 brigadistas, como nós vimos. Como nossa edificação é risco médio, como é que eu calculo? A cada grupo de 15 pessoas, eu vou acrescentar mais um. Então, eu pego 110, divido por 15. Então, ó, 110 dividido por 15 dá 7,3. Arredondando para o inteiro mais próximo, 8. Ou seja, eu vou precisar, então, de mais 8 brigadistas. Totalizando 12 brigadistas. Então, é assim que nós fazemos esse dimensionamento. Como a gente viu, nós vimos para os brigadistas nível 1, tá? Só que, a depender da ocupação e da área da edificação, nós temos que colocar uma quantidade de brigadistas nível 2, tá? Então, o que é que nos diz a norma? A quantidade de brigadistas nível 2 para os grupos, então, ele vai especificar os grupos, tá vendo? B1, B2, D1, D2, E1, E2, E3, E4 e assim sucessivamente, será determinado levando-se em conta os grupos de divisões de ocupação na edificação, o grau de risco, a altura e a área total construída da edificação, conforme previsto no anexo I e no anexo J. Então vamos dar uma olhada no anexo I e no anexo J. Então, ó, como eu comentei, essa norma é bem completa, ele vai falar sobre o conteúdo que nós temos que ter, né, que os brigadistas eles vão ter que ter para cada tipo de treinamento, ó, tá vendo? Ó, ele fala sobre o brigadista nível 1, qual é o módulo que ele tem que treinar, né, qual é a carga horária mínima, e assim sucessivamente, tá? Então nós temos aqui outros anexos, mas vamos para os anexos que eu tinha comentado com vocês, tá? Que é justamente o anexo I e o anexo J. Perceba que, para eu dimensionar o número de brigadistas nível 2, são para ocupações específicas e dependendo do grau de risco. Perceba que aqui, basicamente, nós temos que... depende da área construída, né? Então, nós temos não que levar em conta a população fixa, mas a área. Então, olha só, por exemplo, se eu tenho uma ocupação B1 com área acima de 5.000 metros quadrados e até 10.000 metros quadrados, eu não preciso de colocar nenhum brigadista, nível 2. Se ela for entre 10 e 50.000 metros quadrados, eu tenho que colocar um brigadista nível 2. Então, é bem simples, né, quando a gente está trabalhando, né? Lembrando que nós temos aqui umas notas, tá? Principalmente quando a gente está falando de plantas com áreas acima de 50.000 metros quadrados, tá? Então, nós temos aqui uma conta que tem que ser feita, mas a norma ela vai trazer um exemplo muito tranquilo, mas que envolve justamente o quê? Olha só, para plantas acima de 5.000 metros quadrados, deve ser acrescido mais um brigadista nível 2 para cada 50.000 metros quadrados. Então, é basicamente aquilo que a gente viu, né? Então, a gente dimensiona o número de brigadistas até 50.000 e o que for excedente, a gente vai fazer o mesmo processo. Pega a área excedente, divide por 50.000, arredonda para o inteiro mais próximo e a gente vai saber quantos brigadistas nós temos que acrescentar. Então, é um processo bem parecido com o que a gente viu, tá? Então, por isso que é importante que você leia principalmente a norma, tá? Então perceba que agora nós temos também o dimensionamento com relação à altura. Então é o mesmo processo. Se eu tenho uma ocupação B1, grau de risco médio, com altura entre 30 e 60, eu tenho que ter um brigadista
por turno, tá? Então a gente vai olhar tanto a do anexo I quanto a do anexo J, tá? Como a gente viu, depende do grupo, depende da área, depende da altura. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, tá? Eu agradeço bastante por você ter assistido até aqui. E não se esqueça, clique no link que está abaixo da descrição e se inscreva no nosso evento gratuito 3 projetos em 3 dias, para que você saiba como fazer 3 projetos mais recorrentes no nosso mercado e já comece com o pé direito, tá? Então, espero que a aula de hoje tenha sido produtiva. Vejo vocês na próxima aula. Fui, pessoal!